Paz, Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para mais um dia. Seu fone está ruim. Meu fone está ruim. Vou trocar. E agora melhorou? A paz, Senhor, meus irmãos. Todos estão me ouvindo? Queria saber se esse fone tá melhor que o outro, acho que tá com um probleminha. Se todos estiverem me ouvindo, dá um joinha, por favor. Agora sim. Muito obrigada. A paz, Senhor. Hoje nós estamos aqui mais uma terça-feira, né, para dar sequência ao nosso leitura de Provérbios, que nós estamos fazendo toda terça-feira, que é uma leitura muito rica, muito bom poder ler Provérbios, poder saber como a palavra do Senhor fala conosco. Então, eu vou só esperar um pouquinho aqui para a gente continuar e para a gente seguir. Deixa eu só entrar aqui. A paz do Senhor Jesus. Bom, vamos lá. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente falando da palavra do Senhor. Eu queria começar orando. Queria colocar e fazer uma oração aqui específica pelo momento que nós estamos vivendo de pandemia. Eu acho que a gente não deve esquecer nunca de colocar esse momento que nós estamos vivendo, né, em nossas orações, porque às vezes parece até que a gente tá tanto tempo já em pandemia, vivendo toda essa situação do Covid, vendo tantas notícias e tantas pessoas passando, saindo, perdendo a vida, perdendo pessoas queridas, próximas, e às vezes a gente não tem noção, né, desse tempo que nós já estamos passando, de tudo que nós já passamos e na incerteza de quando tudo isso vai acabar, né? Mas é para isso que nós temos a palavra do Senhor, é para isso que nós oramos e buscamos no Senhor mesmo essa certeza, porque nós sabemos que o tempo do Senhor é aquele tempo precioso que não cabe a nós, né, saber o tempo correto. É o tempo dele, o tempo que ele mesmo já preparou todas as coisas, que ele sabe de todas as coisas. Inclusive, Provérbios 16 fala muito sobre o Senhor sabe de todas as coisas porque foi ele que fez todas as coisas. Então, ele já sabia que nós passaríamos por toda essa situação, por toda essa pandemia. Ele já sabia que nós teríamos que passar por tudo isso. E é importante que a gente saiba disso, porque nós estamos passando, mas aquilo que está dentro do nosso coração, aquela certeza, a fé que nós temos é a que nos faz nos sentir melhor, para saber que nós estamos passando por tudo isso, mas que o Senhor está passando junto com a gente, né? Então, eu queria orar em específico por isso, né? Por este momento.
e orar pelo que o Senhor quer falar hoje com a gente, porque Ele já falou muito comigo com esta palavra, então eu queria agradecer mesmo ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui hoje, Pai, na Tua presença, e eu quero te pedir, Deus, em específico mesmo nesta oração, para que o Senhor vá de encontro a essas vidas, Pai, que já tiveram em contato com esse vírus, Senhor. Ah, Jesus, todos aqueles que conseguiram passar por este vírus, Pai. Nós sabemos que o Senhor está com cada um de nós. Nós sabemos, Pai, que o Senhor já sabia que nós iríamos passar por tudo isso. E nós confiamos a Ti, Senhor, todas as coisas, toda a nossa vida, Pai amado. Nos ensina, Pai, a caminhar a cada dia mais, mesmo passando, Pai, por estes momentos difíceis, mesmo passando, Pai, por esta pandemia, nos ensina a caminhar contigo e a confiar em Ti, Senhor. Obrigada por esta oportunidade. E eu oro aqui, Pai, por todos aqueles, Senhor, que eu não vou lembrar aqui o nome agora, mas que pediram oração no grupo de oração que eu estou, Senhor, por conta do Covid, por estar passando por este momento difícil. Eu conheço muitas pessoas que já passaram, conheço pessoas também que já se foram, Senhor, por esta situação. Ah, Jesus, conforta, Pai, o nosso coração. Conforta, Pai, e nos dá, Pai, o Teu verdadeiro entendimento, a Tua verdadeira sabedoria, Senhor, para que nós possamos lidar com este momento, Senhor. É isso que nós precisamos, Pai, aprender a lidar, Senhor, porque a ansiedade toma conta, o medo toma conta, Senhor, mas nós sabemos, Pai, que só o Senhor pode tirar o medo, pode tirar a angústia dos nossos corações, Senhor. Então que nós possamos deitar, Pai, e ter um sono bom, Senhor, sabendo que o Senhor está cuidando, Pai, das nossas vidas. Aleluia, Jesus. Obrigada por este tempo, obrigada por esta oportunidade, Senhor. Obrigada porque o Senhor, Pai, é o nosso sustento. O Senhor, Pai. Ah, papai, se não fosse o Senhor, nós não saberíamos nem como seria esta situação, nós não saberíamos como a gente conseguiria, Pai, ter forças, porque nós sabemos que a nossa força vem de Ti, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por nos sustentar. Obrigada pela igreja do Senhor. Obrigada porque nós estamos aqui, Pai. Às vezes nós temos a igreja de portas fechadas por conta dessa pandemia, Senhor. Às vezes nós temos que ter estratégias, mas nós sabemos que essas estratégias vêm de Ti, Senhor. Que nós possamos ser igreja por onde nós formos, Pai. Que nós possamos ser igreja onde nós estivermos, inclusive aqui nesta live hoje, Senhor. Simples, de forma simples, mas que a tecnologia nos permite, Senhor. Mas que nós possamos falar, Pai, da Tua palavra, onde quer que nós estejamos, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, te agradeço por este momento e prepara os nossos corações para ouvir, sim, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar com todos nós, através da minha vida, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, então vamos lá. Para quem acompanha aqui terça-feira, já sabe que nós estamos fazendo, né, um estudo de provérbios. Na verdade, é um estudo daquilo que o Senhor fala com a gente. Não é nenhum estudo específico de forma tão teórica, tão aprofundada, né? Eu costumo falar que quando eu vou ler provérbios, quando é o meu dia, né, de ler provérbios, eu fico muito feliz porque eu leio a Bíblia de uma forma, acho que com mais sede, né, de uma forma diferente, porque às vezes a gente pega a Bíblia ou no próprio celular, escuta uma palavra, abre a Bíblia numa palavra e lê, e muitas vezes a gente lê e não se aprofunda um pouquinho mais. E quando a gente pega para ler um capítulo específico como esse que eu fiz hoje, que eu trouxe para vocês da forma como Deus falou comigo, eu fico feliz porque o Senhor, Ele fala muito mais com a gente. E me traz até uma reflexão nesse sentido de que a gente tem mesmo que buscar mais de forma mais profunda mesmo a palavra do Senhor. Que a gente tem que, quando a gente ler, tentar realmente pedir para o Espírito Santo revelar aquilo que a gente está lendo de uma forma sobrenatural, porque é só através do Espírito mesmo que nós vamos entender, né? Muitas vezes a gente quer entender, anotar, decorar,
Mas a gente pode entender a palavra do Senhor, o mesmo capítulo hoje de uma forma e outro dia que nós formos ler o mesmo capítulo entender de outra forma. Isso é revelação do Senhor, é revelação no Espírito. Então é isso que eu deixo para vocês, que o Senhor falou muito comigo nesse sentido de que ler a palavra do Senhor e se aprofundar é quando o Espírito Santo fala conosco mesmo, nos traz revelações do que é a palavra dele. E hoje eu vou trazer para vocês de uma forma muito simples e da forma como eu entendi também. Eu vou lendo, vou até fazer diferente do que eu faço normalmente. Eu vou ler um versículo de cada vez e vou fazer um breve comentário. Mas vai ser muito rápido e simples, apenas para a gente entender, porque às vezes também eu leio um capítulo que eu não entendo. Claro que existe um contexto, né? Sempre por trás de um versículo, que às vezes a gente não entende. Nas Provérbios ele é muito interessante porque cada versículo ele fala de uma forma diferente. Ele não é nenhuma, às vezes ele é uma sequência, mas às vezes ele muda de algo que o Senhor está falando, por exemplo, de sabedoria, e depois ele já muda para algo que ele está falando de planejamento, planos de Deus, de propósito. Então isso é muito, muito gratificante assim da gente ler e entender, se encher mesmo dessa preciosidade. Eu vou ler um versículo e vou falando, mas vai ser bem rapidinho, então podem ficar aí comigo, que eu espero que vocês sejam impactados assim como eu fui com a palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá. Provérbios 16, quem puder acompanhar aí com a Bíblia de vocês. Eu vou começar aqui. Bom, em Provérbios 16, o Senhor, ele rapidamente falando, eu já concluí logo nos primeiros versículos que para tudo tem um propósito. Para tudo tem um propósito. A palavra do Senhor diz isso, que tudo tem um propósito no céu e debaixo do céu. Então, é dessa forma que o Senhor quer falar com a gente em Provérbios 16. Então, em Provérbios 16, 1, diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Esse Provérbios, às vezes a gente lê e não entende muito por que vem a resposta da língua, né? De forma tão simples de dizer a língua, porque a língua, né? Pelo menos eu estou falando da forma que eu interpretei, da forma que eu entendi. E aí eu entendi que nesse versículo o homem pertence aos planos do coração, mas do Senhor vem a resposta, quando nós fazemos os planos para a nossa vida, a resposta final é do Senhor. É isso que quer dizer. E seguindo no 2, todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Então aqui eu entendi que aos olhos humanos pode ser bom. Qualquer coisa que a gente olhar, planejar, aos nossos olhos pode ser bom, mas é só o Senhor quem sabe se é bom. Amém? Logo no versículo 3, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. É um versículo que eu já ouvi muitas vezes. E aqui, de fato, se a gente confiar tudo o que nós planejamos e nós confiarmos no Senhor em primeiro lugar, tudo dará certo. Porque tem aquela questão que a gente faz por nossa conta e depois a gente quer a aprovação de Deus. Mas se a gente confia de que Deus realmente está à frente dos nossos planos, daquilo que nós desejamos, do que está no nosso coração, Ele realmente será bem-sucedido. No 4 diz, o Senhor faz tudo com propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Esse versículo aqui é muito forte, né? Porque quando eu li ele, eu falei, nossa, mas que o Senhor, ele faz todas as coisas, inclusive os ímpios para o castigo? Como assim?
E aí, quando eu fui me aprofundar e ler e entender mesmo, o Senhor, ele falou comigo que tudo tem um propósito, como eu falei aqui no começo, que é o que Deus fala para nós nesse capítulo todo. Porque ele quis dizer que até os ímpios foram feitos por Deus mesmo, porque os ímpios foram feitos para serem julgados, mas é aquele julgamento do Senhor, que vem do Senhor, não é aquele julgamento do ser humano, onde nós olhamos e falamos, você é ímpio, você é perverso e você merece ser castigado. Não, o Senhor, ele fez os planos certo, com propósito, inclusive os ímpios, para o próprio julgamento dele, porque a justiça é dele. Seguindo no 5, ele fala, o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. E é isso mesmo, o Senhor, ele não gosta das pessoas que são arrogantes, e certamente esses pagarão por ser assim, né? Que são aqueles que entra até no versículo acima, quando ele fala, os ímpios serão julgados. Então, todo aquele que é arrogante, todo aquele que é orgulhoso não agrada ao Senhor. Então, certamente, eles pagarão por isso, né? Pagarão o preço e serão julgados por Deus na justiça de Deus. No versículo 6 fala, com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. E aí eu coloquei, né? Até falando um pouquinho aqui da justiça de Deus, que nós falamos um pouquinho antes, que nós possamos entender que quando nós confiamos no Senhor, os nossos planos, eles são bem-sucedidos, e nós devemos confiar também nessa justiça de Deus. Mas, como eu até mencionei no exemplo, não é aos nossos olhos humanos, de uma forma de vingança, né? Achando que o outro realmente está fazendo coisa errada, então ele merece mesmo pagar por aquilo. Porque o Senhor, ele sonda o nosso coração. E da mesma forma que ele sonda o coração de algum ímpio, não cabe a nós, né, julgarmos ou sentenciar essa pessoa, porque a justiça de Deus é a que mais vale. Então, assim como ele sonda o nosso coração, ele sonda também o coração dessa pessoa, desse ímpio, dessa pessoa que age de forma errada muitas vezes. E assim ele faz conosco diariamente, porque a gente peca e a gente sabe às vezes, ou às vezes a gente peca de uma forma sutil, mas quem está sondando o nosso coração é Deus. Então é isso, é saber que Deus é um Deus de amor. Ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de justiça, que cabe a ele fazer a justiça. Amém? E aí no versículo 6, com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor o homem evita o mal. Que é com amor que se perdoa e com temor ao Senhor que nós devemos ter, que se desviamos do mal. Amém? No número 7, quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. E é isso mesmo, quando o Senhor sonda um coração verdadeiro, quando ele sabe que aquele coração está realmente servindo a ele, que aquele coração não está somente mostrando para as pessoas que ele é uma outra pessoa, que ele mudou, ou que que a gente fale somente, né? Não, eu mudei, eu isso, eu aquilo. Na verdade, para até convencer as outras pessoas de que realmente ele está mudando, e de fato isso faz com que o Senhor, ele sonda o coração. Então ele sabe, e quando isso agrada ao Senhor, quando realmente de fato é verdadeiro, o Senhor, ele se alegra, e aqui ele fala que até os inimigos dessa pessoa podem viver em paz com ele. Isso é lindo. E é melhor ter pouco, o número 8 que eu tô lendo, é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Quando o Senhor fala ter pouco com retidão, é quando nós somos justo, é ser justo com pouco dinheiro, falando em questão de dinheiro mesmo. E sermos justo é muito mais valioso, sermos justo com pouco dinheiro, do que sermos
injusto com muito dinheiro. Então, meus irmãos, parece até um negócio meio... Falando dessa forma, parece até meio óbvio, né? Mas é porque a gente muitas vezes vê o que o mundo oferece, na verdade, muita coisa errada, muita coisa difícil, por dinheiro até, e às vezes a gente pratica a injustiça para conseguir algo, né? E aí Deus fala aqui que ele vale mais para ele você ser pobre com pouco dinheiro, realmente não ter quase nada, mas você ser justo. Isso é o que tem mais valor para o Senhor. E a gente precisa lembrar muito disso, né? No número 9 fala que em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. O homem faz os planos para dar certo, mas é só com a permissão do Senhor, porque Deus está no controle da nossa vida, porque tudo tem um propósito e vem do Senhor. Amém? No número 10 fala: os lábios do rei falam com grande autoridade, sua boca não deve trair a justiça. Aqui, quando nós entramos no 16, versículo 10, eu tive um entendimento até um pouco mais diferente, que daí eu só vou compartilhar com vocês para que vocês possam, a partir daí, ver que esses versículos falaram muito comigo a respeito de que nós devemos, sim, irmãos, vale muito a pena nós seguirmos mesmo os caminhos do Senhor. Vale muito a pena nós seguirmos e passar por provações mesmo, passar por dificuldades, passar por momentos difíceis, porque diz a palavra do Senhor que nós passaríamos mesmo nós caminhando com eles. E para aqueles, né, eu até falo aqui, veio ao meu coração agora, para aqueles que já foram curados, que já foram libertados de vícios, de questões que era muito difícil de sair. Meus irmãos, que vocês permaneçam firmes mesmo na palavra do Senhor, porque eu digo para vocês, a tentação ela vem, ela vai vir novamente, ela vai testar a gente naquilo que nós já fomos fracos mesmo, né, no que nós já tivemos dificuldade de superar. E isso vem, infelizmente, mas o que mais nos anima, o que mais nos tem que alegrar mesmo o nosso coração é saber que nós estaremos fortes no Senhor. E todas as vezes nós declararmos e dizer glória a Deus, porque eu consegui vencer mais uma vez. E é nisso que também o Senhor fala para mim através a partir agora do versículo 10 em diante, que vale a pena, sim, abrir mão e levar isso muito a sério. Amém? Então, seguimos. No número 10 fala: os lábios do rei falam com grande autoridade e sua boca não deve trair a justiça. Aqui ele fala de um líder, o líder que motiva e que tem autoridade no Senhor. E aí eu comparei esse versículo até com um pastor, né? Porque o pastor ele é o nosso líder e ele realmente é um homem de Deus. Ele realmente é um homem que deve ser guiado pelo Espírito Santo e ele é conduzido, né, pelo Espírito Santo. Então nós devemos ter muito zelo e esse líder ele deve ter muito zelo por aquilo que ele leva no nome do Senhor. E é isso que quer dizer esse versículo. No 11 diz o seguinte: balanças e pesos honestos vêm do Senhor, todos os pesos da bolsa são feitos por Ele. O Senhor, Ele espera a honestidade, porque dele vem tudo, né? Que nós possamos ser honestos em tudo aquilo que nós façamos, tudo aquilo que vem às nossas mãos, que nós possamos realmente fazer independente da consequência. Acho que o que deve prevalecer é a honestidade e a justiça. Seguindo no versículo 12, os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. Aqui ainda falando de um bom líder, né? Que é o homem de Deus que eu comparei com o pastor.
que diz que esse bom líder, esse homem de Deus, ele não gosta de injustiça. E aí ele não compactua com propinas e tudo que tem... E aí ele faz somente aquilo que é justo. O homem de Deus, ele realmente está ligado àquilo que vem do Senhor mesmo. Ele está sensível, ele está totalmente... Ele tem uma responsabilidade e ele deve zelar por isto. Por isso que eu comparo isso tanto com o pastor, né? Que é um exemplo para nós, que é aquele que nós buscamos também a ajuda quando nós precisamos. O rei, número 13. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. É um bom líder, ele dá valor àqueles que caminham com ele, na verdade, e são honestos, né? O bom líder, ele busca também os seus os seus discipulados da mesma forma. E é isso que agrada ao Senhor, quando um bom líder faz o seu papel de forma correta, zelosa, honesta, logo ele terá discipulados dessa forma. Aleluia. No versículo 14 diz: a ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio o acalmará. No versículo 14 foi muito interessante porque ele fala, né, que nos ensina como sábio a trazer a paz. Quando existe a ira, então que nós possamos sempre lembrar que aquilo sempre está sendo de uma forma para que a gente pratique mesmo esse domínio próprio, né? Quando você vê alguém irado, quando, independente de quem seja, que nós não venhamos responder de uma forma de bate-pronto, de qualquer jeito, que nós possamos realmente trazer a paz neste momento, porque é isso que precisa. E aí me lembrou até em Daniel, quando fala que ele apaziguou a fúria de Nabucodonosor, né? E aí foi muito interessante, porque ele foi muito sábio quando ele soube que o rei tinha ficado irado e tinha mandado matar todos os sábios ali por tudo aquilo que ele ficou sabendo, que ele ficou irado. E aí eu só lembro mais ou menos dessa parte que Daniel teve a postura de sabedoria mesmo, ele buscou no Senhor. E isso é muito, muito rico para nós, como um exemplo, né? Porque se nós temos que buscar na palavra do Senhor e nós temos esses exemplos, é nesses exemplos que nós devemos nos apegar. Porque ele viu ali uma pessoa totalmente em fúria, totalmente mandando matar pessoas, e ele, com a sua paz, foi conversar com ele e direcionou e pediu direcionamento do Senhor para acalmar tudo aquilo, e realmente ele conseguiu, de uma forma sobrenatural, que veio realmente de Deus, do Espírito Santo, para falar com Nabucodonosor e poder ainda trazer a ele, dizendo que foi Deus, né? Trazendo a glória para Deus, que é isso que nós devemos lembrar sempre também. E aí no 15, a alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. Aqui fala sobre a paciência de um líder, que é a virtude, né, para revigorar os seus liderados. Falando de liderança, falando de homem de Deus, falando daquele que é o pastor, que leva as suas ovelhas, que está sempre tentando ter a paciência, né? Porque imagina só pastorear ou liderar ou ser requer muita paciência, irmãos, e paciência é uma virtude, né? E é isso que nós devemos também aprender a praticar. No versículo 16, é melhor obter sabedoria do que ouro, é melhor obter entendimento do que prata. Aqui está muito claro, né, quando diz que a sabedoria e entendimento do Senhor é muito mais valioso do que qualquer outra coisa, do que qualquer ouro, do que qualquer prata. A sabedoria do Senhor não se compra. A sabedoria do Senhor, ela é adquirida a partir do momento que nós
deixamos o nosso coração realmente querer, ter essa vontade, essa sede. Então, deixar com que a sabedoria do Senhor entre é realmente algo impagável. É realmente o melhor, vale muito mais do que ouro, muito mais do que prata, muito mais do que qualquer coisa. No 17 diz: a vereda do justo evita o mal, quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. E aí no 17 diz o seguinte, que o caminho do justo ele evita o mal e quem vigia não cai nas armadilhas do mal. Que nós devemos sempre, irmãos, vigiar para que nós não possamos cair. Como eu falei anteriormente, dei o exemplo, né, de que as provações virão, de que os problemas e muita coisa vai nos testar mesmo naquilo que nós já conseguimos sair, já conseguimos vitória, né, no nome de Jesus. E aí é nisso que fala que nós devemos vigiar para não cair nessas armadilhas. No 18, seguindo, o orgulho ele vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. O orgulho ele leva à destruição e quanto maior a arrogância, maior é a queda. 19. Melhor é ter um espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Que é melhor ser obediente a Deus com os humildes do que rebeldes com os ricos. Porque tudo tem as suas consequências, né? E são as escolhas que nós fazemos. No número 20 diz, quem examina cada questão com cuidado, prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. É melhor, número 20, né? Vale a pena levar tudo isso a sério, como nós falamos anteriormente, a verdade e viver de forma digna quando se confia no Senhor. Vale a pena, meus irmãos, vale a pena que nós possamos falar, que eu possa falar para mim mesmo todos os dias que vale a pena nós estarmos nos caminhos do Senhor. Versículo 21 diz, o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O sábio é reconhecido pela fala com equilíbrio e uma fala amável. E nos traz instrução da verdade, ou seja, ele nos transmite a segurança daquilo que ele está falando, porque se você fala de uma forma que não é amável, que se você fala de uma forma totalmente contrária a isso, às vezes a pessoa nem te escuta e nem leva isso como verdade. É isso que quer dizer aqui no 21. Versículo 22, o entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz contigo, vou ler de novo, o entendimento é a fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz contigo castigo aos insensatos. No 22 diz que o verdadeiro entendimento traz a vida, como a fonte de água viva traz água fresca. E o insensato, ele por si só traz a ruína, né? Porque ele ser insensato, ele traz o próprio castigo para ele. No 23 diz, o coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. O sábio sabe quando deve falar, nós devemos saber quando nós devemos falar. Nós devemos ter este domínio próprio de quando e como ser dito. É isto que fala. 24. As palavras agradáveis são como um favo de mel. São doce para a alma e trazem cura para os ossos. Aqui diz que palavras amáveis são agradáveis e ser manso nos traz alívio para a alma. 25. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Há caminho que aos nossos olhos parecem ser bom, que são esses que o mundo oferece. Mas só parece, porque nós precisamos saber discernir esses caminhos buscando no Senhor. 26. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar e sua fome o impulsiona. No versículo 26, eu tive muita dúvida para entender, né? Quando eu falo o apetite do trabalhador o obriga a trabalhar e a sua fonte o impulsiona.
E aí, quando nós vamos nos aprofundar e buscar um pouquinho mais, aqui ele fala só que, para que a gente lembre, né, que nós precisamos realmente trabalhar para ter o que comer. Nós precisamos trabalhar mesmo, e foi isso que trouxe para a humanidade, né? Que foi quando, em Gênesis, eu até fiz a marcação aqui, que foi no capítulo 13, do 17 ao 19, quando o Adão, ele deu ouvidos a Eva, né, a mulher, ao invés de ser obediente a Deus. Então, por consequência disso, é o que diz esse versículo, que nós precisamos trabalhar para ter o que comer, senão não precisaria dessa forma, né, ser dessa forma. Seguindo no 27, diz: o homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são um fogo devorador. Então diz que o perverso, que é aquele que provoca a crueldade, só pensa em fazer o mal pela falta de caráter. Ele machuca, ele causa dor com palavras más, independente de quem seja. Pode ser pessoas próximas, pode ser da família, qualquer pessoa, ele faz crueldades, né? Até porque tudo isso que vem do perverso, como diz aqui, é o que vem do coração, é o que está no coração dele, né? No 28, o homem perverso provoca dissensão e o que espalha boatos afasta bons amigos. É esse mesmo homem que causa brigas, que é destruidor, que acaba trazendo ruína para si mesmo, que afasta os amigos, porque ninguém quer estar com pessoas assim. Que nós possamos vigiar, porque isso também traz um pensamento para que a gente possa olhar para nós e saber como nós estamos sendo com o outro. Nós estamos afastando ou nós estamos construindo esse vínculo de amizade, de irmãos, de igreja, porque nós somos cristãos, né? Então, quando nós declaramos isso, nós precisamos nos analisar para saber se nós estamos vivendo aquilo que nós estamos falando. No versículo 29, fala: o violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. O ambicioso e insensível não mede maldade e nem a quem. Ele faz maldade independente de quem seja. No 30, quem pisca os olhos planeja o mal, e quem franze os lábios já vai o praticar. Aqui no 30 fala dos perversos, continua falando ainda das pessoas que têm ideias abusivas, que são enganadores, que têm o coração enganador. Então eles usam a própria boca, para poder persuadir, para poder mentir, para poder enganar as pessoas que são ingênuas, que realmente caem nessas mentiras, né? No versículo 30, o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Aqui é o 31. Que diz que aqui fala quando o cabelo grisalho, na verdade, é aquela pessoa que merece a honra mesmo, né? É aquela pessoa que dedicou tanto tempo pelo Senhor, que buscou tanto em Deus, que esteve sempre ali e merece a honra, merece ser coroado. Porque aí eu fui ler mais aprofundadamente esse versículo, porque eu também achei um pouquinho difícil, mas é que fala que é aquele que buscou mesmo uma vida justa, caminhar em uma vida justa. Então, que nós possamos caminhar em uma vida justa e que nós possamos ser honrados por isso, pelo Senhor, né? Claro que toda honra e toda glória é dele, mas o Senhor, ele honra aquele que tem o coração quebrantado, dobrado, transformado realmente pela palavra do Senhor. 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Então, mais vale ter o controle do espírito do que ter razão. Foi isso que eu coloquei aqui. Que é a questão até da paciência, né? Que mais vale você ser manso, honesto, do que você conquistar ou querer simplesmente estar certo. E o último versículo, meus irmãos, do capítulo 16 é o 33, que diz o seguinte: a sorte é lançada no colo,
mas a decisão ela vem do Senhor. E este é o versículo que fecha realmente tudo isso que nós lemos, que nós entendemos, que diz que nada acontece por sorte, que tudo acontece pela escolha e pelo poder de Deus. É Ele que governa tudo, ou seja, a sorte ela não existe. Se nós buscarmos a sabedoria de Deus, praticar os seus mandamentos, confiar os nossos planos ao Senhor, nós conseguiremos alcançar o reino e realmente nós vamos praticar o propósito pelo qual nós fomos criados aqui nessa terra. Então, que nós possamos mesmo confiar, que nós possamos mesmo ser transformados, que os nossos corações possam mesmo ser impactados pela palavra do Senhor, pela sabedoria do Senhor, pelo soberano, porque Ele é um Deus soberano, porque Ele é um Deus de vida, que nos dá vida. Que mesmo nós passando as lutas, porque nós passamos mesmo, tem dias que a gente fala que a gente não vai nem aguentar, que parece que nós não vamos nem aguentar. Tem dias muito ruins, tem dias muito difíceis, mas também vem de encontro a um versículo que uma amiga minha fala muito, ela fala que os dias eles já são maus, os dias já são maus, meus irmãos. Então que nós possamos lutar contra esse dia mau, que nós possamos realmente vencer cada dia. E assim, é uma luta diária, é praticar mesmo. Tem dia que nós vamos estar fracos, tem dia que nós não vamos querer, que nós não vamos dar essa prioridade para o Senhor, que nós não vamos dar a prioridade por ler a palavra, por ouvir, por querer ver uma live, por querer até orar. Muitas vezes a gente não quer nem orar, e que nós possamos sim buscar, porque vale a pena, e que nesses dias que nós estivermos assim, eu faço esse exercício comigo, é uma coisa que é a carne mesmo, que eu esmago a minha carne e que eu falo, Senhor, hoje é o dia que eu menos quero fazer, que eu menos quero buscar, que eu menos quero orar, que eu não estou com vontade, mas me dá a força que eu preciso neste momento, e é onde eu busco, e é onde eu vou, e eu falo, é aí que nós somos testados, é aí que nossa fé está sendo testada, é aí que nós devemos confiar, é aí onde também fala na palavra do Senhor que onde nós estamos fracos que nós devemos ser fortes. É no Senhor, quando nós somos fracos, Ele é a nossa força. E é isso que eu quis trazer hoje para vocês, meus irmãos, que vocês possam ter, que o Senhor possa ter falado ao coração de vocês de uma forma simples, de uma forma verdadeira, porque é o que está na palavra do Senhor, e que nós possamos mesmo buscar no Senhor, porque o Senhor, Ele quer trazer a felicidade e a paz aos nossos corações. É isso que o Senhor quer de nós. E Ele só vai conseguir isso se nós estivermos dispostos também. Ele é tão bom que Ele deixa a gente querer buscar. Amém? Então, eu queria aqui orar, até pela irmã Zenaide, que eu estou vendo aqui, que está online. Zenaide, eu espero que você esteja bem. Não falamos novamente sobre o Covid, sobre a Marcele. Eu queria saber também se ela está bem. E em nome de Jesus, eu declaro vida sobre a sua família, Zenaide. Você é uma mulher de Deus, que o Senhor, Ele derrame bênçãos, que o Senhor, Ele esteja com vocês, livrando vocês de todo mal. Porque como eu disse aqui no começo, nós estamos passando por lutas, nós estamos passando por esta pandemia, mas eu creio que o Senhor está passando junto com a gente. E eu falei isso para você. Em nome de Jesus. Então eu vou orar aqui pra gente finalizar, tá bom? Glória a Deus, Vivi, que você tá aí também. Muito bom te ver. Muito bom ser igreja com você também, que você possa crescer em nome de Jesus. Senhor, obrigada, Pai, por esta noite, por esta oportunidade, Senhor. Obrigada por falar, Pai, de forma simples, mas verdadeira ao nosso coração, Senhor. Obrigada por usar a minha vida. Obrigada, sim, Senhor, porque a honra e a glória é para Ti, Senhor. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, por cada vida que está aqui hoje, por cada vida que ainda vai ouvir, Senhor.
Que a tua palavra seja renovada no nosso coração todas as vezes, Pai, que nós estivermos aqui para falar da tua palavra, Senhor. Senhor, livra-nos, Pai, desse Covid, livra-nos, Pai, dessa pandemia. Que o Senhor possa trazer, Pai, a paz, a felicidade mesmo aos nossos corações. E saber e entender, Pai, que o Senhor é essa paz, que o Senhor é essa felicidade, independente do que passarmos aqui, Senhor. Que a nossa busca é pelo reino, que a nossa busca deve ser constante, Pai, para trazer o teu reino a este mundo, para dizer a todos, Pai, que o Senhor é o Salvador das nossas vidas, que o Senhor é aquele que cura, que o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas, que tem o melhor plano é o do Senhor, as melhores coisas, o melhor ainda está por vir. E obrigada por preparar este melhor para nós, Senhor. Ah, Jesus, que o Senhor possa estar presente mesmo em nossos corações, que nós possamos lutar, Senhor, que nós possamos guerrear, Senhor, com as tuas armas, orar, Senhor, e buscar, Senhor, em Ti a força que muitas vezes a gente acha que não tem, mas quando nós buscamos no Senhor, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco. Ah, Jesus, que nós possamos confiar em Ti, que nós possamos colocar a nossa vida em Tuas mãos, que nós possamos, sim, Senhor, ter a plenitude, Senhor, do que é Te amar, Te adorar, viver aquilo que o Senhor deseja, Pai, em nossas vidas. Obrigada, Pai, por este tempo. Abençoa cada um aqui, Senhor, e nos livra assim, Senhor. Leva, Pai, a paz neste momento à casa de cada um, em nome de Jesus. Eu agradeço, meus irmãos. Fiquem com Deus, que a paz do Senhor esteja com vocês. Amém? Um beijo a todos e até a próxima.